amigos do Saúde Digital, mais uma Health Tech que o nosso podcast traz com profundidade em primeira mão aqui para você. E o mais legal, que é um médico, que é o CTO, Francisco Costa, que está aqui comigo, e ele é da Lean Saúde. Lean é L-E-A-N, né? Da metodologia Lean, que você já viu, Lean Manufacturing, Lean Startup, e tem agora a Lean Saúde, que traz um modelo super inovador, aderente a uma dor gigante do mercado. Pelo nome, você que nos acompanha aqui do podcast, você já pode fazer ideia do que se trata. E vamos aqui com o meu colega, Francisco Costa. Obrigado por você estar aqui. Seu sócio Eduardo, infelizmente, não pôde estar presente. Mas vamos falar um pouquinho da Lean Saúde e que dor que ela ataca. Mas antes, conta aí do seu background, que é interessante, hein, cara? Pois é, Lourenço. Primeiramente, é um prazer estar aqui, tá? Obrigado pelo convite. É verdade, assim, nós somos médicos, né? Costumo brincar que a gente é um pouquinho fora da caixa, tentando aí unir não só medicina, mas tecnologia também. Na verdade, eu sou médico aí há 13 anos, mas desde muito antes, desde a minha adolescência, eu diria que a gente mexe com programação, com desenvolvimento de sistemas, desde a minha adolescência, né? Cheguei a fazer o curso técnico na área, né? Então, Escola Técnica Federal, mas fiz medicina também, né? Sou da turma 93 aí da Faculdade de Medicina da USP. E eu procuro, Lourenço, né? Como a gente estava conversando, eu diria que nessa intersecção entre as áreas de tecnologia com medicina é que estão as maiores oportunidades. Porque existem tantas ineficiências na nossa rotina médica, na gestão, nos sistemas de saúde, que só realmente com uma pegada tecnológica forte, com inteligência artificial, com sistemas e processos melhores é que a gente consegue, de fato, unir o melhor dos dois mundos. Tá? Então, eu diria que esse é o meu background e o meu papel na Lean Saúde como CTO, que sou, né? Empresa fundada aí há 2 anos por Eduardo, Paula, eu e Alípio, tá bom? Perfeito. E aí, o legal, pessoal, aqui então a gente tem um médico que já tinha estudado programação, tecnologia. Ele entra na Faculdade de Medicina da USP, um dos vestibulares mais concorridos do país. Faz os 6 anos de medicina, mas a tecnologia não sai dele. Ele une esses dois mundos de tecnologia com medicina. Hoje ele é CTO da Lean. E aí eu queria que você contasse um pouquinho o que é a Lean e que dor que ela ataca. Maravilha. A Lean, eu costumo dizer que assim, a gente vive num mundo com tantas ineficiências que está faltando um pouquinho de Lean, né? De filosofia Lean, de eficiência para o sistema de saúde. Então, a Lean Saúde, ela nasce com o objetivo de levar essa eficiência principalmente para o sistema de saúde privado, para as operadoras de saúde, basicamente para os planos de saúde, né? A gente tem aí quase 51 milhões de beneficiários no Brasil que têm algum plano de saúde e a gente encontra, Lourenço, sistematicamente em cada elo da cadeia tantas ineficiências, tantos desperdícios de recursos, de tempo, de profissionais, que fica até redundante a gente enumerar quais são essas ineficiências. Então, o que a Lean Saúde se propõe a fazer e tem feito aí nesses últimos 2 anos, né, cada vez mais ainda? A gente ataca alguns elos-chave dessa cadeia de prestação de serviço. Por exemplo, no nosso pilar de gestão, a gente faz a gestão de internados de alta complexidade, né, identificando ali oportunidades de melhor conduta, de melhor deshospitalização no momento apropriado, nem a mais e nem a menos, né? Eu sempre costumo dizer que assim, não é que a gente quer reduzir custo a todo custo, de forma alguma. Eu diria que a redução de sinistralidade, de desperdício, ela é consequência de uma melhor atuação, né? O que a gente quer é reduzir as ineficiências, aquele desperdício, né? Que permeia em todas as contas médicas. A gente faz o Lean Stay, né? Que é essa gestão de internados, mas nós também fazemos o Lean Care, que é a atenção primária à saúde corporativa, né? Nas empresas, com uma pegada de coordenação de cuidado, não só aquela medicina emergencista, né? E a gente tem o Lean Authorize, que é a pré-autorização de procedimentos cirúrgicos de alto custo, geralmente que envolvem órteses, próteses, materiais especiais. Mas o segundo pilar, eu diria que aí está a grande inovação, né? É o Lean Predict, é o pilar de predição em saúde. O que é a predição em saúde? É basicamente a aplicação de inteligência artificial
para prever desfechos em saúde. Ou seja, a lógica não é simplesmente olhar no retrovisor, né? Depois que o evento grave ocorreu, depois que o paciente já complicou da sua doença crônica, já teve uma internação de alto custo ou de longa permanência, etc, etc. E a gente já tem uma atuação. Isso é extremamente ineficiente, mas infelizmente é como o sistema funciona hoje, né? A gente se propõe a entrar antes que esse evento aconteça, prevendo, com uma forte base de ciência de dados, de inteligência preditiva, esses desfechos de relevância. Tá? Perfeito. E, pessoal, é interessante dizer que é uma empresa que já nasce com uma experiência de mercado muito relevante, né? O Eduardo, o Francisco e a Paula, eles eram da Santecorp. O Eduardo foi fundador da Santecorp lá no início de 2010. Por volta de 2018, 2019, se eu não estou enganado, a Santecorp foi adquirida pelo Fleury. Isso. E a Santecorp atuava nessas áreas que a linha atua hoje, de uma maneira, naquela época, né, mais centrada em serviços, em mão de obra, em pessoas e menos pilar de tecnologia. E a Lean, ela bebe muito dessa experiência de vocês da Santecorp, só que agora é muito centrado em desenvolvimento de tecnologia, que, como eu sempre falo, retira atritos, melhora processos. Se você consegue retirar atritos, melhorar processos, essa tecnologia ela é boa, ela prospera, ela vinga, aí você usa menos pessoas, menos mão de obra e você traz mais custo-benefício para o seu cliente, gera mais acesso para toda a cadeia. Então, a linha ela já nasce com uma baita experiência da Santecorp, com um movimento de exit para o Fleury. A Santecorp talvez é a pedra angular que deu o início ao Saúde ID. Eles também trabalharam no Saúde ID, que tem o propósito de ser um marketplace na saúde do grupo Fleury. E agora eles estão de novo no mercado com carreira própria, Eduardo, Francisco, Paula e Alípio, né? Com esse propósito de retirar atritos, melhorar processos para empresas de saúde, fazendo Lean, né? Enxugando, retirando ineficiências, cortando custos. E se você olhar para onde você está hoje, para onde você trabalha hoje, para onde que é a sua clínica, o seu consultório, a sua empresa, com certeza existe oportunidade de cortar custos, de enxugar. É incrível, né? O pessoal da Ambev fala, né, que custo é igual unha, você tem que cortar toda semana, né? Mas não cortar a qualquer custo, porque você tem que entender qual que é o cenário que você pode cortar sem ganhar, sem perder eficiência para retirar atritos e melhorar processo. E eu acho que isso que tá bem claro que vocês fazem nesses 4 pilares. Lean Stay, que ajudar as operadoras de saúde a retirar atritos, melhorar processos, ganhar eficiência nos pacientes internados, né? Isso. Com o objetivo final de reduzir sinistralidade. Lean Care, que é a atenção primária em saúde, e aí você começa a ter um outro cliente seu, que são grandes empresas. Depois a gente vai falar desse capítulo Lean Care. Você tem o Lean Authorize, né, de autorização para retirar atritos, melhorar processo. No processo de autorização, porque vocês imaginam aí, pessoal, você que é médico, você sabe o quanto é lento, moroso o processo de autorização, principalmente de procedimentos mais complexos, mais caros. E o Lean Predict, que é transversal a todos esses, onde você consegue trazer predição, como o nome já diz, para melhorar a eficiência, retirar atritos, melhorar processo. Vamos lá. Eu acho que o Lean Stay eu acho que está bem esclarecido, que é cortar custos da operadora. Agora, o Lean Care, ele é bem interessante, né? O Lean Care é algo que a Santecorp já fazia e vocês estão nesse pilar. Vamos dar um double click no Lean Care? Claro, maravilha. O que acontece, Lorenzo? Atenção primária à saúde corporativa pressupõe assim, um segmento horizontal do colaborador, né, do funcionário, muitas vezes dos seus dependentes da empresa, não só na doença, mas no momento em que ele está bem também. Isso transcende, isso vai muito além da medicina ocupacional, que obviamente tem o seu valor, mas a gente não está olhando só para o aspecto ocupacional. Então, é um colaborador
que tem todas as suas questões de saúde mental, o seu bem-estar social, as suas questões familiares que interferem diretamente na sua saúde. O que a gente faz no Lincare seja presencialmente, seja por telemedicina e com frequência o modelo híbrido, a gente faz todo um segmento com a lógica de atenção primária à saúde, alocando o paciente em linhas de cuidado específicas, tendo um contato proativo com ele, não só ele procurando os nossos ambulatórios, para que ele de fato se sinta e seja bem cuidado, né? O resultado prático disso, além de uma maior satisfação, engajamento, manter ali as questões de burnout sob controle, por exemplo, que é praticamente uma epidemia, eu diria hoje, nas médias e grandes empresas. A consequência disso no médio e longo prazo é também, né, uma redução de sinistralidade. Ou seja, não é a redução de custo, novamente, a todo custo, mas isso é consequência do melhor cuidado, né? Perfeito. Quando você tem uma população engajada, que está bem ali vinculada com a equipe de coordenação de cuidado, com o médico, com o enfermeiro, com a equipe multiprofissional, a gente observa ali na ponta do lápis, né, um benefício também em termos de sinistralidade. E aí, é claro, de novo, isso é ser lean, né? É você evitar que a empresa pague uma conta hospitalar, uma conta com convênio absurdamente elevada, né, de forma desnecessária. Você aumenta o engajamento, a retenção desse colaborador na empresa. Ele tem uma percepção de valor ali aumentada. E a gente está basicamente falando do quê? De redução de idas desnecessárias ao pronto-socorro. Ele procurar o pronto-socorro quando ele realmente precisa, né, tem uma demanda ali de urgência ou de emergência. Então é um paciente que vai ter muito menos internações, digamos, por uma complicação de um diabetes, de uma hipertensão, né? É um paciente que vai ter muito menos questões de descompensação de saúde mental, transtornos ansiosos, depressivos, que infelizmente são muito recorrentes. Em linhas gerais, esse é o grande objetivo do Lincare, tá? Perfeito. Hoje, quantos beneficiários vocês olham? Quem são seus clientes? O que você pode contar do momento atual, do ponto de vista de clientes, de pacientes, né? Beneficiários e dos principais clientes? Hoje a gente atende mais de 2,2 milhões de vidas só no pilar de gestão, tá? A gente tem como clientes grandes operadoras, empresas privadas, que nos contratam, por exemplo, para o Lincare, para o Lean Authorize, que é pré-autorização de procedimentos. E no pilar de predição, além dessas 2,2 milhões de vidas, a gente tem quase 2 milhões, 1,9 milhões de vidas, dados relativos a essas vidas por meio de parceiros que nós firmamos, parceiros de dados. Porque assim, para você fazer predição em saúde, inteligência artificial de fato, com embasamento científico, a gente precisa de dados. Não só em volume, mas em qualidade. Então a gente tem, além da geração dos dados, pelos nossos produtos de gestão, que são esses que você bem mencionou, nós fazemos parcerias, né, com outros players, com operadoras, seguradoras, etc., para que a gente possa trabalhar esses dados. E é graças a isso, até pegando o gancho do Lean Predict, que a gente consegue hoje, Lorenzo, por exemplo, predizer uma fraude em reembolso com mais de 70% de acurácia, né? Que é uma baita dor que o mercado tem, é um desperdício gigante e a gente consegue, de fato, olhando para o histórico de utilização desse beneficiário, calcular uma probabilidade de que aquela solicitação seja fraudulenta, né? Pode citar nomes ou talvez não tem, porque vocês estão com grandes clientes mesmo. Você pode citar algum nome ou você está em dúvida? Claro, o nome em si os clientes precisam nos autorizar, mas assim, a gente tem grandes operadoras aí na carteira, seguramente, tá? Farmacêuticas, autogestões importantes, tá? E de fato, é como você disse, embora a Lean Saúde exista há 2 anos, nós somos aportados aí pela AFIA, né, um grande holding de educação e medicina no ano passado. O nosso histórico vem de longa data, né? Costumo dizer, brincar com o Eduardo e com a Paula, que tem o seu valor aí os nossos cabelos brancos, né? Perfeito. A gente transitou alguns momentos aí por esse cenário de... Bem interessante que são empreendedores já de segunda ou terceira jornada, né? Você já empreendia. Sim. Mas esse capítulo é interessante também, a gente nota algo que é algo um pouco novo, né? A AFIA entrando não como a aquisição, não como M&A, mas com um fundo de CVC, Corporate Venture Capital, né? Exatamente. Ela investe em vocês, ela aporta investimento em vocês e não
o M&A, não compra a empresa como a gente viu no passado recente, que era mais o habitual, né? Um M&A muito forte dentro da AF. Mas ainda no Lean Care, que é o produto de vocês, hoje a gente vive uma crise de sustentabilidade da medicina suplementar. Né? E esse produto, ele visa trazer mais sustentabilidade para esse sistema. E aí eu queria te perguntar, quem mais te contrata? São as operadoras que querem ampliar a rede dela de atenção primária ou são grandes empresas que querem levar isso como um benefício para os seus funcionários? Ou meio a meio? Maravilha. Lorenzo, eu diria que hoje no Lean Care, os nossos maiores clientes são empresas de médio porte, tá? grande porte também, mas mesmo de médio porte, que querem oferecer isso para os seus colaboradores. A gente atua também com operadoras, tá? Mas o principal benefício para as operadoras está no Lean Stay e no Lean Authorize. Porque aí a gente se insere na cadeia de processos da própria operadora, dando eficiência para esses 2 elos específicos, que é a pré-autorização e a gestão de internações de alta complexidade. O Lean Care, ele obviamente também, né, tem um apelo ou sua proposta de valor para as operadoras, mas é muito mais evidente para as empresas, ou seja, para as empresas que são os estipulantes, aquelas que contratam os planos de saúde. E nós acabamos nos firmando como parceiros dessas empresas, implantando toda a operação de APS e fazendo a gestão desses indicadores, sabe? Perfeito. E é bem interessante, né, quando você olha qual é a motivação de uma grande empresa contratar uma rede de atenção primária em saúde, que muitas das vezes isso se materializa em ambulatórios, seja ele presencial na área geográfica dessa grande empresa, seja ele remoto online através de telesaúde e telemedicina. Por que será que uma grande empresa ela teria esse investimento em levar a APS, em levar ambulatórios para os seus funcionários, já que se ela já paga o plano de saúde, por que será que ela teria esse custo? Não é da gente pensar isso? Porque como ela já está pagando o plano de saúde, isso não é trabalho do plano de saúde? Isso não deveria ser feito para o plano de saúde? Por que as empresas começam agora, que elas não têm nada a ver com saúde, muitas das vezes elas têm o core business delas, mas agora elas começam a contratar ambulatórios? Não é de se estranhar, não é de se ficar um ponto de interrogação, e eu quero entender isso com você. Maravilha. O que acontece é o seguinte, Lorenzo, no Brasil, não só no Brasil, tá? Mas falando do Brasil especificamente, não existe bem estabelecido uma cultura da prevenção, uma cultura da medicina preventiva de fato, que é o pilar ali da atenção primária à saúde. Então não basta contratar um plano de saúde. Se o seu beneficiário, se o seu colaborador não está bem cuidado, ele não sabe o que procurar, quando procurar, ele vai no pronto-socorro quando ele acha que precisa, quando descompensa uma pressão alta, um diabetes. Na verdade, as pessoas elas não estão bem cuidadas no seu basal, não só na doença, mas também nos momentos de saúde, né? O que a gente faz? Nós não somos apenas uma empresa que instala ambulatórios. A gente leva a metodologia APS, certo? Então a gente também instala ambulatórios presenciais e monta toda a operação de telemedicina para isso, mas com a lógica APS. Ou seja, a gente tem uma equipe e linhas de cuidado e protocolos específicos para isso. Para que a gente faça, primeiramente, uma comunicação. A gente precisa explicar, a gente precisa educar, né, as empresas e as pessoas sobre as melhores práticas de saúde mesmo, né? E a gente efetiva isso. Como? Fazendo, a gente cria um núcleo de cuidado, que a gente chama, por meio do médico, do enfermeiro, da equipe multiprofissional, que nessa lógica de linhas de cuidado pode abordar o paciente, muitas vezes de forma proativa, por meios tecnológicos, por WhatsApp, etc., antes que ele adoeça. No momento dele fazer o check-up, ativamente pesquisando condições, por exemplo, de saúde mental, de depressão, de ansiedade, que ele possa estar tendo naquele momento, né? E intervindo precocemente. O que a gente observa, né? Isso aí também na ponta do lápis. Depois de alguns meses de atuação,
Quando você tem uma população engajada versus uma população não engajada, assim, fica muito evidente que a população engajada, ela acaba gerando também, como consequência, um custo menor, né, para a empresa que paga o plano de saúde. A redução de despesas, de novo, ela é uma consequência da boa prática em saúde. Ela não é, eu diria que ela é um objetivo secundário. O objetivo primário é dar uma melhor condição de saúde numa lógica de APS realmente. E aí, pegando o gancho da sua questão, né? Puxa, mas a empresa contrata ela em saúde, obviamente ela vai ter ali um custo, um investimento com a linha de saúde. Isso se paga? Isso vale a pena? Pois eu te digo, Lourenço, você tem um retorno ali de investimento, muitas vezes de 3, 4, 5 vezes, né? Com essa redução de despesas desnecessárias, de desperdício ao longo de alguns meses. Tá? Francisco, cara, é muito interessante a gente fazer essa avaliação desse comportamento, né, macroeconômico, essa tendência das empresas quererem entrar neste negócio de cuidar elas mesmas da saúde do seu colaborador, né? Como que o RH da empresa, ele ganha uma força enorme na saúde da população de funcionários dessa empresa. E aí, eu quero discorrer aqui um pouquinho com você. Veja bem, em teoria, quem deveria fazer a APS, porque está no core business dela, é a operadora, é o plano de saúde. Em teoria, também, porque o incentivo para a operadora investir em APS é baixíssimo. Pouco se fala nisso, mas é baixíssimo. Mas por que é baixíssimo? Porque APS, né, investir em prevenção, não é um retorno de curto prazo. É um retorno de médio a longo prazo. Inclusive, no começo, costuma até aumentar o custo, porque esse paciente vai usar mais a rede, porque ele vai saber dos problemas que ele tem. Mas lá na frente você vai reduzir, porque ele vai estar sob controle. Mas uma operadora que investe em APS, e ela tem grande parte da sua receita vindo de grandes empresas, de funcionários, o que acontece? Um turnover muito alto dessa carteira. A carteira da operadora, ela mexe muito. Então, as operadoras têm por prática atual, preferem não investir em APS e aplicar um reajuste por não investir na APS. Qual que é a consequência? Aumenta a sinistralidade. Então, ela repassa esse valor para os clientes. Enquanto, se ela investisse em APS, como ela vai ter o retorno a longo prazo, esse paciente que ela está gastando dinheiro com ela pode não estar mais na carteira dela o ano que vem, porque o turnover é rápido, o turnover Então, olha que interessante disso, né? E o que se desenha, né? Esse comportamento aqui macroeconômico, que as empresas passarão a ser cada vez mais responsáveis pela saúde do seu trabalhador, por gerir a sua população. E quando ela faz isso, ela está tirando talvez um intermediário, que seria a operadora, ela está ganhando um know-how, e se ela faz isso bem, isso conta como um benefício. Porque se eu invisto em APS, ou seja, se eu trago, eu sei que não é só ambulatório, mas na cabeça das pessoas, assim, se eu tenho mais postos de atendimento rápido e aquilo ali é da minha empresa, esse funcionário, ele está vendo isso como um benefício. É como eu estivesse oferecendo para ele um vale transporte. É como se eu estivesse oferecendo para ele uma Gympass. É como se eu estivesse oferecendo para ele um vale refeição. E quando esse ciclo fecha, lá no final das contas, eu consigo reduzir a minha sinistralidade e eu consigo negociar melhor com a operadora, porque eu sempre vou precisar das operadoras, porque tenho a atenção secundária e terciária, mas eu consigo melhorar a conta da minha operadora. E como
enquanto empresa, eu sou a parte interessada, há esta possibilidade, o que está se desenhando é que a empresa ela consiga olhar mais precisamente porque o negócio dela é de longo prazo. Pelo contrário, ela não quer turnover, ela quer que aquele funcionário fique. Ela não quer que ele rode, então vale a pena ela investir. É interessante esse raciocínio, né? Não, super. E assim, você foi certeiro, Lorenzo, porque isso também é medido na ponta do lápis, né? Quando você mede o NPS, indicadores de percepção de qualidade, de satisfação do colaborador em relação ao seu contratante, ele aumenta quando você implanta um programa bem executado, com indicadores medidos ali de APS, né? E eu vou até além, assim, não só as empresas têm essa responsabilidade, eu diria, estão, né, gradativamente aí assumindo essa tarefa para si, porque é um trabalho homérico, de fato, de educação, eu diria de educação da população como um todo, para que compreenda essa lógica fundamental de APS. Mas tem um outro fator aí, que é a tecnologia. Tá, como é que é? É só a questão de educar, de ter um programa de saúde, uma equipe de coordenação que está bem treinada para isso? Não. Porque o que a gente percebe é que existe um gap enorme de integração de dados. O colaborador faz os seus exames periódicos, os exames da medicina ocupacional. Essa informação, em geral, não é conectada em nenhum momento com o prontuário assistencial desse paciente. Esse paciente passa em outros equipamentos de saúde, em pronto-socorros, etc. E também nem se sabe, né, onde foi que ele passou, o que ele teve. Ele é internado e aí o hospital não sabe do histórico prévio e vice-versa. Então, assim, existe um gap na camada de integração de dados. E é aí que entra também o braço tecnológico e o pilar de Lean Predict, porque a gente faz APS, mas não apenas como esse braço de operação, de gestão de APS. O que a gente faz é integrar dados, primariamente, né? E mais do importante até do que todo o restante, a gente tem uma interface tecnológica, por meio de APIs, inclusive, a gente tem uma API própria da Lean Saúde, que permite com que a gente receba informações de fontes diversas. E a gente, do nosso lado, a gente integra esse dado. Para quê? Para que a gente possa, via predição, munir a equipe assistencial com informação precisa ali. Quem contatar? Quem é que está com mais chance de ter uma descompensação, por exemplo, de uma doença crônica? Então você foca esforços, né? Porque, de novo, por mais que você tenha uma equipe bem treinada, ela sempre recursos, né, em geral, sempre vão ser limitados. É preciso um critério de priorização. Quem contatar em que momento? E a gente faz isso muito melhor com predição, com inteligência artificial, né? E o interessante, né? O Lean Care, o Lean Stay, o Lean Authorize, né? São 3 produtos de vocês. Ele gera a matéria-prima para o Lean Predict. Exatamente. Então, quanto melhor você for nesses 3 pilares, melhor você vai ser em Lean Predict. Então, como que o sistema ele está conectado dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Total. Porque assim, nós geramos dados internamente, um dado bastante rico, qualificado, dados de saúde dos nossos pacientes, e isso nos permite, né, desenvolver todos os algoritmos de predição no pilar de Lean Predict. Só que eu costumo dizer o seguinte, Lorenzo, para grandes feitos, né, você precisa ter um espírito de colaboração. Então, justamente por conta disso, a gente está exatamente agora em março, tendo a Lean Saúde como mantenedora, abrindo o IA Saúde, que é um instituto de pesquisa e inteligência artificial aplicada à saúde. Porque o que acontece hoje, Luiz, é que a realidade do dado hoje, ele está em silos, né? É um dado que está preso, ele pertence a determinado hospital, a uma operadora X, a empresa Z. Então, é preciso, e a Lean Saúde está levantando essa bandeira, assim, tendo realmente essa iniciativa, de fomentar a colaboração produtiva, né, com espírito ganha-ganha mesmo, de se desenvolver pesquisa séria, inteligência artificial. A gente tem parceria com a USP, por exemplo. A gente está fomentando agora uma bolsa de pós-doutorado a um pesquisador da USP, no laboratório de predição. Nós temos uma iniciativa de compartilhamento de dados anonimizados, obviamente com todos os consentimentos dos titulares dos dados, quando for o caso, para
fazer pesquisa, né, desde a mais básica até a mais aplicada, gerando publicação científica, fomentando e participando de eventos da área, porque a gente precisa dessa colaboração. A gente precisa de dados, todo o ecossistema de saúde. Precisa de dados em volume e qualidade necessários para se fazer predição de ponta e o IA Saúde tem esse propósito, né? Se você for pegar exemplos aí fora, mesmo agora o ChatGPT, que é uma coisa nova, não é uma empresa ou uma iniciativa única que vai de fato mudar esse ponteiro da saúde. Então eu digo isso até em primeira mão, né, para você, para sua audiência, que a Lean Saúde, com muito orgulho, teve essa iniciativa de fundar um instituto sem fins lucrativos. A Lean Saúde patrocina, mas não é também a única patrocinadora, para levantar essa bandeira no Brasil, porque a gente realmente acha que tem muito terreno para ser explorado ainda nesse campo. E nesse pilar seu do Lean Predict, quem são os seus clientes aí? Novamente, são operadoras? As grandes empresas também estão interessadas? Quem é o seu cliente hoje e se isso pode mudar no futuro? Tá, hoje a gente atua, sobretudo, para as operadoras, não só as operadoras de grande porte, mas também autogestões, né, cooperativas, medicinas de grupo, são operadoras ou seguradoras, enfim, tem uma lógica, né, de funcionamento peculiar no Brasil. Então a gente entra principalmente nesses clientes, nós fazemos uma análise, né, dos dados de que elas já dispõem e a gente compara com a nossa casuística, com os nossos algoritmos, a gente valida, né, os nossos algoritmos e quando necessário a gente retreina os nossos modelos para que eles fiquem adaptados à realidade daquele cliente. Porque uma coisa também que se fala, que isso é importante a gente reforçar, não existe, Laís, um algoritmo salvador da pátria, né? Aquela técnica, aquele modelo de inteligência artificial que vai resolver todos os problemas. Não é isso. Existem situações e problemas específicos que vão demandar, em maior ou menor grau, uma adaptação à realidade do nosso cliente. Aí que está a beleza da coisa, né? O modelo ele pode aprender com os dados. Então, conforme o tempo passa e mais dados são agregados, maior a acurácia, maior a chance dele acertar, né, nas suas predições. E se você for ver o histórico de inteligência artificial aplicada à saúde, embora o tema não seja novo, IA é uma coisa que se fala aí de décadas para trás, na saúde ele é um tema relativamente novo. É coisa de 6 anos para... quando você vai em grandes bases médicas, PubMed, etc., e pesquisa por trabalhos envolvendo esse tema, é recente, né? E a gente entende, a área da saúde é uma área que tem ali, é muito conservadora, tem uma série de questões regulatórias, e está correto, né? Enfim, lida, obviamente, com saúde humana. Então a gente entra num momento, eu diria, propício para isso, com todo o know-how técnico para isso. A gente tem na nossa equipe pessoas que são muito gabaritadas para se fazer modelos de alto nível. E eu vou te falar um diferencial que para mim não é um detalhe, tá? A gente tem na equipe fundadora, né, médicos, eu, Eduardo. Nós temos na equipe profissionais multidisciplinares, economistas da saúde, outros profissionais de saúde que têm uma bagagem própria. Então, a gente tenta reunir ali o melhor de todos os mundos para poder fazer predição de alto nível. E assim, algoritmos que requerem validação. Nós lidamos com vidas humanas, né? Então, a gente tem uma responsabilidade, talvez, né, honrando aí nossos princípios médicos, inclusive, de compromisso com a saúde humana. Primeiramente, não lesar, não causar o mal. Então, o nosso algoritmo, antes de a gente tornar produtivo, a gente valida prospectivamente com as nossas populações, né? Por isso, inclusive, que nós temos esse compromisso de publicar, de gerar pesquisa e de fazer validações, tanto quanto possíveis, multicêntricas, para a gente poder, de fato, ter algo sólido no mercado. Porque você sabe, né? O que se fala de IA hoje em dia, principalmente depois do ChatGPT, tem muita fumaça. Eu diria que tem poucas empresas e profissionais sérios lidando com IA. E eu tenho orgulho de dizer que eu acho que a Lean é uma exceção a essa regra. A gente, de fato, lida com IA de ponta com responsabilidade, tá? E muitos dos nossos ouvintes são executivos, são operadoras. Quem quiser
conhecer mais da Lean, conta pra gente. Perfeito. Aí, pode te achar no LinkedIn, qual canal que você recomenda? Pode me achar no LinkedIn, pesquisar por Lean Saúde também. O nosso site é lean, L-E-A-N, saúde.com.br, tá? O instituto é o iasaude.org.br também. Fiquem à vontade para nos procurar. Você está no LinkedIn como Francisco? Como Francisco Júnior, tá? Júnior. Isso. O Eduardo Oliveira também, Paula Cardoso, mas pesquisar como Lean acho que é o caminho mais assertivo. Tá. Eu queria agora abordar com você um pouco da sua experiência em relação à telemedicina. Perfeito. Então, assim, a gente falou da Lean Saúde aqui. Agora eu queria abrir um novo capítulo, porque você tem uma experiência muito legal que vale ser compartilhada. Eu, Francisco, eu sou faço sempre fiz advocacy para a telemedicina. Esse podcast começou em 2018. Se você pegar ali para trás, talvez o tema que mais apareceu aqui, né, em quase 250 episódios, foi telemedicina. E a gente... isso já melhorou bastante, mas a gente encontrou muita resistência no início em relação à telemedicina por parte dos médicos. E, pasme, eu sou professor de medicina na Faculdade de São Leopoldo Mandic. Quando eu vou dar a aula sobre telemedicina, eu começo com uma pesquisa e geralmente 50% dos alunos que são nativos digitais não acreditam na telemedicina, não acreditam que essa é uma ferramenta que ela pode ser benéfica e melhorar desfechos. Isso vem muito porque o aluno ali na metade do curso de medicina, ele está muito inspirado no que ele ouve, em quem ele segue, em quem que ele está vendo, quem são os professores. Então, isso um pouco traz um pouco dessa realidade nossa de telemedicina. Isso já mudou? Mudou muito. Mas a gente está longe de ser, do ponto de vista do corpo médico, de todas as pessoas, estudantes de medicina e médicos, está longe da gente entender e enxergar a telemedicina como o que ela realmente é e como o que ela realmente entrega. E você tem uma experiência muito legal que eu queria que você remontasse à época lá da pandemia, você à frente do Saúde ID, número de atendimentos e aí um pouco dos aprendizados disso. Não, maravilha, Lourenço. Não, é verdade. A telemedicina é uma pauta quente, né? De longa data e aquecida, eu diria, pela pandemia. Nós tivemos a oportunidade de fazer a gestão da telemedicina na Santecorp, depois transformada em Saúde ID. Então, nós atendíamos aí cerca de 4 milhões de beneficiários no Brasil, né? Com uma equipe médica substancial. Para você ter uma ideia, na segunda onda da Covid, por exemplo, nós tínhamos 670 médicos, chegamos a ter mais de 2 mil médicos na variante Ômicron, na onda da Ômicron. Então, assim, foi de fato um desafio, em pouquíssimo tempo, oferecer um serviço de qualidade, que de fato ali honrasse as bases médicas, protocolares, no momento de emergência, né, de saúde pública. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que isso serviu para impulsionar o desenvolvimento da telemedicina no Brasil, como nunca, apesar das reiteradas tentativas, nunca, de fato, a gente teve um avanço tão rápido em regulamentação, em ferramentas, em treinamento, do que na pandemia. Eu acho que ainda tem muito a ser feito ainda, tá? Em termos de educação médica, a começar pela base mesmo. Os estudantes de medicina compreenderem o potencial da telemedicina. Tá melhor hoje? Tá, nós temos ferramentas aí de streaming de vídeo que são razoáveis, nós temos ferramentas de prescrição eletrônica, né? Assinatura digital e eletrônica, de fato nós tivemos aí um avanço. Mas eu costumo dizer que assim, o médico que atende por telemedicina, antes de tudo, ele é médico. Ele precisa conhecer a boa técnica, a boa propedêutica, saber sim examinar um paciente presencialmente, ele ter o contato, até para que ele tenha o discernimento, né, para poder reconhecer o que ele pode atender por telemedicina com segurança e o que ele não pode. Veja, a gente não está advogando a favor da telemedicina a todo custo também. A telemedicina, ela tem um campo e um escopo específicos, seja como PA digital, seja como pronto atendimento, seja como consultas eletivas de segmento.
Mas vão ter situações, e isso é importante que se diga, tá? Em que o paciente, de fato, vai precisar de um atendimento presencial. O que a gente observa, eu posso falar com uma casuística gigantesca de atendimentos, é que, como o PA digital, por exemplo, a resolutividade da telemedicina ela é enorme, né? Geralmente, em torno de 90% dos casos, a gente consegue, de fato, dar um atendimento satisfatório, com conduta, com orientações, por vídeo. Existe toda uma questão de telepropedêutica, né? Assim, o que a gente consegue extrair de informações clínicas ali relevantes do paciente, com auxílio ou não de wearables, né? De smartwatches ou de outros dispositivos, um termômetro, às vezes o paciente tem em casa, um oxímetro, uma balança, um aparelho de pressão, coisas que você pode, sim, instruir o paciente a utilizar e obter essa informação. Na minha opinião, eu acho que com a pandemia houve um boom de PA digital, de pronto atendimento remoto, mas a gente ainda tem uma tarefa, eu diria, no Brasil, tá? Que é de explorar melhor as possibilidades no contexto fora do pronto atendimento, tá? E aí que cabe, de novo, esse esforço, esse exercício de educação e de exploração de possibilidades para que a gente desenvolva protocolos consistentes para dar esse respaldo técnico aos médicos que fazem a sua medicina de ambulatório, de consultório, sabe? Perfeito. E queria que você contasse alguns casos que você viu lá nessa época. Você me disse que chegava a fazer 7.000 atendimentos dia. Por dia. Na saúde D, no pico ali da pandemia. Exatamente. O que você viu de a telemedicina melhorando o desfecho, impactando no desfecho para o paciente? Olha, eu posso citar exemplos assim, desde situações de Covid descompensada grave, o paciente com sinais nítidos de insuficiência respiratória, né? São sinais que no primeiro segundo do vídeo o médico já vê um batimento de asa de nariz, uma tiragem de fúrcula, sinais que pro paciente isso não é óbvio, mas com o olhar do profissional de saúde ali por vídeo, isso pode ser um alerta, você precisa ir ao pronto-socorro, precisa chamar uma ambulância. Tem uma conduta imediata que já vai te favorecer. Mas mesmo assim, saindo do contexto Covid, a gente encontrou diversas situações em que a telemedicina foi essencial. A citar alguns exemplos, por exemplo, suicídio, né? Ameaça ou tentativas de suicídio, pacientes ali numa situação extremamente delicada. Então foi possível, por exemplo, isso a gente tinha com uma recorrência enorme, tá? Semanalmente apareciam casos aí no nosso serviço de PA digital. São situações em que o médico ou o profissional de saúde como um todo, muitas vezes não é o médico. Pode ser uma triagem, por exemplo, um atendimento por enfermeiros bem treinados. Você consegue, de fato, mudar o curso da história. Você consegue, por exemplo, já acionar remotamente um serviço de ambulância, um SAMU, por exemplo. Você consegue acolher esse paciente, né, de uma forma muito mais efetiva. Você consegue conversar com um familiar que esteja perto, ou um amigo, ou conseguir um contato dessa pessoa, acionar a rede de apoio dessa pessoa. Então, assim, tem muita coisa a ser feita. Outro exemplo, com uma certa frequência, tá? Nós atendíamos casos de síndrome coronariana aguda, por exemplo, um infarto, né? Ou uma angina instável, assim, situações que poderiam rapidamente deteriorar para um infarto. Existem questões a serem feitas. Por exemplo, ele já utilizar um AS, que é uma medicação que sabidamente, comprovadamente, reduz a mortalidade, enquanto, por exemplo, ele se dirige ao pronto-socorro. Casos de crise de asma graves e o paciente precisava de uma medicação, de uma orientação, o que fazer, como usar uma bombinha, por exemplo, uma medicação que ele até tinha em casa, mas não sabia se podia usar, como usar. Existem como esse exemplo outros, tá? Casos de abdômen agudo que nós já pegamos e mesmo situações eletivas que você percebe, o paciente às vezes até deixa alguns depoimentos nas lojas de aplicativos tal, que você até fica um pouco tocado, porque assim, são situações mesmo eletivas que a atuação ali do médico, ainda que por telemedicina, mudou o curso da história. Casos, por exemplo, que já atendeu que já passaram pelo serviço, uma criança que depois de passar por inúmeros médicos buscando a causa ali do seu transtorno gástrico, né? Era uma criança que tinha regurgitações, etc. Só pela anamnese bem tirada e analisando todo o histórico de exames que foram compartilhados via telemedicina, o médico conseguiu dar um direcionamento eficaz para essa criança. Né? Cara, com essa casuística aí, seria muito interessante a gente ter até artigos publicados, né? Porque vocês vivenciaram
E nós publicamos. Ah, vocês publicaram? A gente fez todo um estudo, por exemplo, dessa questão da Covid, esses relatos de casos, de algumas dessas situações mais emblemáticas. Que excelente. E eu acho que falta isso, sabe? Eu acho que a gente precisa não só fazer, mas contar. Perfeito. Compartilhar. Perfeito, pensar nisso, porque é assim que a gente vai mostrar para essas pessoas que não acreditam, que isso é a ciência, né? Uhum. Esse processo de aprendizado. Para a gente encerrar, quero agradecer a sua presença e para encerrar eu queria que você, sendo um médico fora da caixa, que é médico formado pela USP, computeiro, vamos dizer, falar uma palavra aqui mais descontraída, qual dica você deixa aqui para os nossos ouvintes? Olha, eu vou falar uma coisa que eu sempre digo, tá? Que é o seguinte, não se limite pelo seu diploma. Pense fora da caixa. As maiores oportunidades, eu realmente acho que está na interface entre áreas, na intersecção de conhecimentos. Então, assim, se eu fosse militar, eu jamais deixaria de fazer algo, Lorenzo, porque eu sou médico, é até um contrassenso, né? Ou porque eu tenho uma formação técnica prévia, eu não faria medicina. Pelo contrário, assim, permita-se, sabe? Explore as áreas. De verdade, eu acho que tem um insumo gigante, uma contribuição enorme que você pode dar à sociedade, à sua vida pessoal, às pessoas no seu entorno, explorando a interface entre áreas. De verdade. Sensacional. É o meu melhor recado. Valeu, pessoal. Gente, sempre peço para você likes, siga o nosso canal lá no YouTube, assista os nossos vídeos. Se você gosta mais do áudio e está nas plataformas de podcast, siga a gente no Spotify, avalie o podcast, compartilhe o link, copie e cola nos seus grupos de WhatsApp, para esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas e a gente poder ser cada vez mais relevante também para você e ajudar na sua jornada aí do dia a dia na saúde. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.